Fala galera, tudo bem? Como estamos? Vamos conectando aí. Deixa a galera se conectar. Como estamos? Hoje a live sobre estratégia e inteligência artificial. Dois temas bem interessantes, bem relevantes. Vamos tratar de como eu tenho, inclusive, aplicado na prática inteligência artificial no planejamento estratégico e na execução da estratégia, né? Que é um fator, um dos mais importantes, na verdade, é a execução. Não basta ter um excelente planejamento se a execução não for bem feita, né? A execução precisa ser coordenada também. Não adianta só implementar, planejar, fazer um negócio excepcional e depois, na hora de executar, não ter ninguém, não ter um alinhamento, não haver uma organização disso para garantir que seja concretizado conforme foi determinado, né? Deixa o pessoal se conectando aí. Dei para os grupos. Meu Deus do céu, muita notificação por luz. Vamos lá. Bom, a galera já se conectando aí. Já vai enviando aí, quem for entrando já vai enviando para os amigos. Aí. Bem. Tá a galera toda aí sim. Inclusive, uma das IAs que eu vou recomendar aqui, muito interessante, não sei se vocês sabem, mas vocês conseguem enviar um áudio para uma conta de WhatsApp, e nessa conta de WhatsApp ele transcreve o áudio em texto. Então é muito interessante. Se não quer ouvir áudio, antes da gente começar aqui, eu vou fazer uma pré-dica, a dica desse transcritor de áudio aqui. Se você não é como eu, que não aguenta ver áudio, não aguenta ouvir áudio muitas vezes, não é nem que não aguenta, né? Às vezes você está num lugar e o pessoal manda um áudio e você não consegue ouvir naquele momento. Então existe uma conta que você consegue, um número de telefone, que você manda o áudio no WhatsApp para ele, ele transcreve o áudio em texto e você coloca, e você consegue ler e não precisa ver. Inclusive, vou colocar aqui para vocês agora qual é essa conta. Ó. O número é o seguinte, mais 55, meu Deus, era aí, 55, 62, na verdade 62 não, 31, vou mandar aqui para vocês, 5531 7228 0540. Ó, esse é o número. Você basta salvar nos seus contatos. Você vai enviar, você vai pegar o seu áudio, vai encaminhar e nesse encaminhamento ele vai ler o áudio e vai fazer e vai transcrever o áudio em texto e você já consegue ali ler ao invés de ouvir o áudio, né? Naqueles momentos que você não pode ouvir o áudio. Então já fica aí a primeira dica sobre inteligência artificial. Fala o Helder, Lucas, tudo bem? Lucas pegou a dica aí, né? O Helder também pegou a dica. Não sei se você chegou aí, já tinha
já tinha passado, mas dá uma olhada nesse número aí. Você encaminha o áudio e ele transcreve o seu áudio em texto e você não precisa ficar lendo, ok? Você precisa ficar ouvindo o áudio, né? Estou exportando um vídeo aqui para vocês, que vai ser muito interessante. Uma aula também de planejamento estratégico que eu vou lançar provavelmente amanhã. Então fiquem atentos aqui que eu vou mandar para vocês, tá? Essa aula de planejamento estratégico, a gente vai cobrir todos os aspectos que devem ser cobertos no planejamento estratégico e você vai poder comparar se o que você está fazendo é planejamento estratégico ou não, ok? Então vamos começar aqui, né? Hoje o foco aqui é inteligência artificial e planejamento estratégico. Dá para utilizar a IA para dar suporte no planejamento estratégico? Como? Em que fases? Como é que eu posso utilizar a IA para planejar e depois como é que eu posso utilizar a IA depois do planejamento? É possível utilizar nessas duas etapas? E aí, Carla, quanto tempo? Tudo bem? Tem muito tempo que a gente não se vê, né? Ainda está em Brasília? Depois dá notícias aqui e manda uma mensagem. Então, a IA ela é possível ser utilizada tanto no momento do planejamento estratégico, eu consigo ir construindo o planejamento estratégico com o apoio da IA, a gente vai ver alguns casos sobre isso, quanto também no pós-planejamento estratégico, depois que você já fez o planejamento estratégico, você consegue utilizar a IA na garantia da estratégia. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui sobre isso, né? Primeiro eu queria setar algumas expectativas aqui. O primeiro ponto que vocês têm que entender sobre inteligência artificial é que é uma onda nova para todo mundo, ok? É novidade para todo mundo. Eu tenho ido em vários eventos de tecnologia e inteligência artificial e o fato é que ninguém está trazendo grandes novidades concretas ainda. A maioria das pessoas só traz possibilidades, grandes possibilidades. E algumas coisinhas menores já estão se concretizando. Por exemplo, você já consegue ter um bot que você, por exemplo, envia um WhatsApp. Eu estou construindo o meu, inclusive, para a minha mentoria. Quem fizer a mentoria vai ter acesso a isso. Você vai lá, conversa com um WhatsApp qualquer, que é um número nosso, né? E quem vai te responder sou eu. Mas, na verdade, é a inteligência artificial que aprendeu tudo sobre mim e vai responder para você conforme o meu conhecimento. Então, essa vai ser, inclusive, um dos recursos da mentoria, em que você vai poder tirar dúvidas ali 24 horas por dia com um gêmeo digital meu aí, que tem todos os meus conhecimentos organizados e confiáveis, né? E você vai poder acompanhar e fazer perguntas e tal. Então, tem pequenas coisas que já estão se concretizando quando o assunto é inteligência artificial. Essa é uma. Outros fatores aí, por exemplo, que já não são recentes na inteligência artificial, que vem já de muitos anos, é justamente, fala aí, Otávio, tudo bem? É justamente a inteligência artificial não é algo novo. A inteligência artificial já vem de muitos e muitos anos e ela já vem sendo utilizada no background por diversos players de mercado, principalmente as grandes empresas de tecnologia. Eu me lembro que numa das Big Techs por onde eu tive a oportunidade de passar, tinha uma área específica só de recomendações, que era uma área de desenvolvedores de software que desenvolvia o algoritmo de recomendações. Então, as grandes empresas de tecnologia, elas inclusive fazem adaptações de layout baseado nas suas preferências. Então, é muito interessante o uso que já vem sendo dado da inteligência artificial. Então, quando chegou o ChatGPT, não era novidade a inteligência artificial. O que foi novidade foi o acesso fácil que a gente teve à inteligência artificial. Que numa das lives passadas aí, a gente falou de estratégia do Oceano Azul, né? Então, o que a OpenAI fez, que é a dona do ChatGPT? Ela pegou um nicho específico que não tinha sido explorado ainda por meio da inteligência artificial, que foi similar ao que foi feito com os diabéticos, né? Antigamente você tinha que ir ao médico para poder tomar a insulina e tal, e depois de um tempo eles criaram uma caneta que você mesmo aplica em si mesmo. Então, ou seja, eles não exploraram uma solução inovadora, eles exploraram um mercado que ainda não tinha sido explorado. Então, foi da mesma forma a OpenAI com o ChatGPT. Ela chegou e trouxe para um nicho que não tinha acesso fácil à inteligência artificial, conseguiu vir e fazer uso no dia a dia. Então, foi uma outra forma de uso. Fala o José Ricardo. Inclusive,
O Zé Ricardo conectou aqui agora esses dias, ele foi cliente da minha mentoria, mais de um ano, né, Zé Ricardo? E ele até me lembrou de uma coisa que eu não me lembrava, que assim que o ChatGPT saiu, a gente já estava antenado, eu já estava antenado nessa novidade, e eu levei essa novidade lá para a empresa dele, antes mesmo das pessoas terem conhecimento e ter todo esse boom. E eu realmente não me lembrava disso, me lembrou esses dias para trás. E desde então eu tenho me aprofundado. Então, existem diversas ferramentas de inteligência artificial, e essas ferramentas você vai compondo várias. Você ouve muito ruído no mercado, né? Usa para isso, usa para aquilo, usa para fazer música, usa para fazer slide, mas a maioria delas não é muito efetiva em fazer vídeos, em fazer músicas. É efetiva naquele vídeo do marketing ali, da página, mas para o nosso dia a dia, na maioria das vezes, não é muito efetivo. Só que o nosso trabalho não é abandonar a ideia. Nosso trabalho agora é construir uma inteligência artificial alimentar a inteligência artificial para que ela seja mais efetiva. É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nessa live, né? Então, o tema da live é a IA como um segundo cérebro estratégico. O que isso significa? Já tirando aqui os estigmas e tudo, a IA não vai substituir o ser humano, ok? A IA ela não é criativa, ela simplesmente gera a partir de coisas que já foram criadas, correto? Mas a IA ela é para nós como uma bicicleta foi há muitos anos atrás. A gente andava, a gente consegue andar, e o nosso objetivo é se locomover. Então a gente consegue andar, a gente consegue até correr. A bicicleta, o que ela nos viabiliza? Que a gente chegue mais rápido por um esforço menor, relativamente menor, né? Depende de uma subida e tudo, né? Então você consegue, pedalando, chegar mais rápido, percorrer maiores distâncias por um esforço muito menor. E a IA é a mesma coisa. Então, falar que a IA vai substituir o ser humano é que nem antigamente você dizer que o Excel substituiu o contador. Não substituiu o contador, substituiu o contador que só sabia fazer conta. É isso. Então, o contador que ficou foi aquele contador que é um arquiteto da contabilidade, um arquiteto das estratégias contábeis. Então, o próximo passo aqui para nós, seres humanos, com essa extensão do nosso cérebro, é a gente parar de ser operacional e começar a sermos arquitetos de soluções que vão ser construídas por outros. Então, pega essa frase aqui, ó. No mundo onde a inteligência artificial prevalece, não vai ter espaço mais para pedreiro, mas só para arquiteto e engenheiro. Então, basicamente, a analogia é essa. Não tem espaço mais para você ficar colocando um tijolo em cima do outro, para você ficar fazendo continha. Igual a calculadora substituiu a conta à mão, o Excel substituiu a calculadora, agora a IA vai substituir um monte de trabalhos operacionais que a gente tem. Só que isso vai tomar os nossos trabalhos? Não, assim como sempre foi feito antes, a única coisa que vai mudar é o que a gente tem que fazer. Então nós temos que nos tornar arquitetos da solução. E se a gente não for bons arquitetos, a IA também não vai funcionar conforme a gente espera, ok? Então vamos pegar alguns exemplos aqui. A gente veio da onda do quê? ChatGPT, você tem que fazer um bom prompt. Aí o que era um bom prompt? Haja como um escritor de best-seller e escreva uma página de um livro. Prompts manjados já, né? Hoje em dia qualquer um sabe desses tipos de prompts aí. Só que assim, esses prompts, eles até geram coisas que fazem algum sentido, mas eles não te entregam uma estratégia, por exemplo, bem definida, coerente, contextual. Então, por melhor que seja o seu prompt, não é um prompt que vai te salvar. Não é um texto, né? Para quem não sabe o que é prompt, eu acho que todo mundo que está aqui assistindo, pelo que eu estou vendo, vai saber o que é prompt. Então, não é um promptzinho que vai bem elaborado, que vai te gerar um excelente resultado. É o contexto que você vai dar para a inteligência artificial. As big empresas do planeta, no que elas estão investindo? Isso eu tenho visto nos eventos de tecnologia que eu tenho visto. Elas contratam pessoas para detectar os problemas da IA e retroalimentar a IA e melhorar a IA. Então o que nós vamos ter que fazer daqui para frente é melhorar a IA e não abandonar, isso aqui não é bom, não. Nós precisamos melhorar a inteligência artificial. E é isso que nós vamos fazer através do planejamento estratégico mais IA. Já vou explicar como, ok? Só que também não tem só ChatGPT.
tem várias outras ferramentas, geração de texto, geração de criação de design de documentos, de imagem. Essas coisas básicas aí você já vê, né? Você já tem visto. Mas tem um tipo de ferramenta que tem ganhado muito espaço no mercado, antes da gente entrar mais no detalhe da estratégia, que é mais para o dia a dia, mas que também é muito estratégico, que é o Meet Geek. Vou colocar aqui para vocês, o Meet Geek e o TLDV. Vou colocar aqui para vocês. Ó. O que essas ferramentas fazem? Ó? Meet Geek. Inclusive a Meet Geek já está super famosa e ela criou um Instagram tem pouco tempo. E a outra é a TL.DV. Se não me engano é assim que escreve, TLDV. Inclusive eles me mandaram mensagem esses dias aí. Quem sabe a gente faz uma live junto qualquer hora. O que essa ferramenta faz? Quando você acessa uma reunião online, você já tem isso conectado na sua conta, ela acessa junto com você e ela começa a ouvir a reunião inteira e transcrever. E ela começa a pegar o que cada um está falando e depois ela te gera um resumo da reunião. E nesse resumo você pode fazer perguntas, você pode, aí como a inteligência artificial já faz mesmo, né? Você consegue fazer perguntas, fazer algumas análises. Então isso é o que tem mais sido utilizado. Então você pode utilizar isso em reuniões internas, você pode utilizar isso em reuniões comerciais, você pode fazer com que a sua equipe utilize nas reuniões comerciais e depois utilizar isso como insumo para ver o que está sendo bom, o que está sendo ruim. Então tudo aqui depende da forma como você vai utilizar e da arquitetura dos seus dados e dos seus sistemas para que isso seja útil. Então essa é uma primeira dica que eu quero dar, uma segunda dica que eu quero dar aí para vocês. O valor, cara, eu preciso ver, mas se não me engano, quer ver? Vamos pegar aqui, ó, o Meet Geek. Meet Geek, ele tá girando na faixa de... É barato esses negócios. O negócio é igual streaming, né? O streaming, ele é barato, se você usar mas aí tem Netflix, Amazon, etc, né? O Meet Geek Pro está $10, o Business $20 e o Enterprise $60. Mas, gente, compensa demais, demais. Tudo que é esse tipo de ferramenta, a gente costuma dizer, numa das empresas onde eu sou executivo, que a economia burra é com ferramenta, com tecnologia, né? Porque é um negócio que fala assim, vou gastar $20, R$120, R$120. Cara, isso te economiza um tempo. Entendeu? Que não faz sentido, essa economia não faz sentido. Então, Meet Geek, $10, $20, né? O problema é que você vai acumulando ferramenta, já é ChatGPT, mais Meet Geek, mais ferramenta de design, mais ferramenta disso, mais ferramenta daquilo. Mas, honestamente, eu invisto em todas. Eu acho que faz muito sentido. Essa live aqui, eu vou explicar como é que ela foi arquitetada, tá? E aí isso vai dar chão aqui para a gente entrar no contexto mais específico do planejamento estratégico com inteligência artificial. Como é que eu utilizo o ChatGPT para montar as lives? Primeiro eu falo, em vez de eu tomar nota, igual eu tomava nota antigamente no WhatsApp, né? Vocês devem ter isso aí. Cria um grupo com você mesmo no WhatsApp e começa a mandar texto para lá. Eu parei de fazer isso. Agora eu estou tomando nota no ChatGPT Premium, né? Eu tenho o Premium. Então o que eu faço? Eu falo, cara, eu quero fazer uma live sobre inteligência artificial e estratégia. E aí eu começo a me alimentar de informações sobre estratégia de inteligência artificial, ouvir podcasts, assistir palestras. E todo insight que eu tenho, eu vou lá e falo assim, ó, toma nota disso aqui. Ó, tal coisa tem que ser feita, tal coisa tem que ser feita. Eu vou pedindo no ChatGPT para tomar nota. E aí o natural é que ele responda, né? Aí ele, muito legal a sua nota. Aí eu falo assim, ó, não responda nada, só toma nota. Não é para falar nada, só anota isso aqui. Aí eu vou fazendo. Tome nota, tome nota, tome nota. Aí ele vai tomando nota. Ele, ok, anotado, anotado, anotado. Quando chega no final, e tem mais uma surpresinha, eu vou falar lá na frente. Eu tô aqui no nível 1. Quando chega no final, eu falo assim, agora me dá um resumo estruturado em formato de live, otimizado para o Instagram, do que eu tomei nota aqui, do que eu achei mais importante. Então, o que eu vim fazendo? Não foi um prompt, eu não falei, haja como um social media. Cara, esse negócio manjado. Tá, tem seu valor, mas vamos para o próximo nível? Vamos para o próximo passo? Então eu falo, olha, eu não vim alimentando ele com um prompt em um dia. Eu vim alimentando ele ao longo da semana. E nesse processo de alimentar esse prompt, né, esse chat do ChatGPT, ele vai me entregando
conteúdos para entregar para vocês ao longo da semana, e depois ele ainda me dá uma estrutura da live aqui para poder ficar muito mais fácil para eu conversar com vocês. Então eu vou alimentando ao longo do tempo, e esse é o primeiro passo, o primeiro nível aqui. Então você quer planejar um conteúdo, alguma coisa, vai anotando no ChatGPT, anota isso, anota aquilo, anota isso, anota aquilo. E na medida que você vai alimentando, quando você precisar agora extrair, você vai ficar muito mais fácil. Então perceba que eu estou fazendo aquilo que eu falei no início. Eu estou arquitetando a informação dentro do ChatGPT para depois ele me entregar um produto acabado, né? Que seria aqui o roteiro da live nesse caso aqui. Então a primeira dica sobre isso, aí eu vou dar 3 dicas aqui. A primeira dê contexto para IA. Não é do dia para a noite. Use a IA como se você estivesse conversando com um amigo, trocando ideia com um amigo. Inclusive tem a forma lá de áudio, né? Eu faço muito isso. Muitas das vezes eu estou na academia, eu pego aqui, mando um áudio, né? Para o ChatGPT. Faça isso de tal forma, de tal maneira, anote isso, faça de tal forma, dou um play e pronto. Ele já salva, depois eu consumo. Então alimente a IA com contexto. E esse contexto, ele começa com um objetivo específico, Só que você pode ir muito além disso e eu já vou explicar. Segunda dica valida o resultado. A IA ela é muito boa em gerar, só que ela gera qualquer coisa. Se você pedir para ela gerar uma página de um livro um livro de ficção, um livro técnico, científico, ela vai gerar, certo ou errado, verdade ou mentira, ela vai gerar. Então, valide o conteúdo que você estiver gerando, ok? Não simplesmente acredite no que está lá, você é o arquiteto e você precisa garantir que o resultado lá é correto antes de compartilhar com as outras pessoas. Terceiro ponto é você experimentar continuamente, vai experimentando. Como eu disse, não tem bala de prata aqui, um prompt que vai resolver seus problemas. Ficou ouvindo isso na internet, cilada, ok? Então você precisa ir explorando. O que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu posso fazer mais, o que mais eu posso ter de uso aqui da inteligência artificial. Então, explore a inteligência artificial. Beleza, e como é que eu uso então? Eu falei aqui de um exemplo operacional, como é que eu uso isso agora no contexto estratégico? Primeiro passo você, durante o planejamento estratégico, a IA é muito boa em te gerar insights. Então a gente tem, por exemplo, na mentoria, a gente tem vários passos do planejamento estratégico, desde definição de propósito, autoconhecimento, análise das suas forças, fraquezas, análise de oportunidades de mercado, ameaças de mercado, riscos, análise de concorrente. Então, quando você determina, por exemplo, o seu planejamento estratégico detalhado, isso aqui, gente, pode ser assim, eu já fiz isso em 2 sessões de 2 horas, 4 horas. Lá com a Camila Farano, por exemplo, na altura foi 1, 2 dias de planejamento rápido, assim, foi 2 tardes, por exemplo. Já em outros casos, são 4 sessões de dia inteiro, de 8 horas. Então, depende, mas de qualquer forma você precisa fazer um trabalho detalhado. Fez o trabalho detalhado, você está construindo o contexto. Olha só, você está construindo o contexto. Inclusive o Ezequiel comentou aqui que para escrever ele não é bom. É bom para reescrever. Cara, exatamente. Quando eu preciso que o ChatGPT escreva alguma coisa para mim, eu não falo escreva. Eu vou lá, eu coloco em tópicos, eu descrevo a ideia geral e o que ele faz para mim? Organiza. De uma maneira com a habilidade de um escritor, por exemplo. Então ele organiza para mim, ele é bom para reescrever. Então, primeiro passo é isso, fez seu planejamento estratégico, colocou lá no board e tal, faz um negócio lúdico, se é assunto para outra live, faz seu negócio lúdico aqui, cola post-it, faz o que for necessário. Terminou isso, segundo passo, você tem que transcrever isso agora num documento. Até você poderia pegar aquilo, tirar um print, copiar uma imagem e colar, mas ele não entende muito bem, porque é uma informação muito desestruturada. Então, o segundo passo, coloque isso num documento estruturado, com tópicos, subtópicos, bullet points e coisas do gênero. Então, organize a informação. Fez isso, organizou a informação, então agora você tem um contexto detalhado do que é a sua estratégia, seus objetivos, suas limitações, suas forças e fraquezas, os seus valores, ok? Mas antes disso, olha só alguns exemplos na construção ainda do planejamento estratégico. Quando você vai definir, por exemplo, missão. Missão é uma definição muito filosófica. Por um lado,
Você não pode ter uma missão ChatGPT. Entendeu? Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque eu estou exportando um vídeo que eu produzi para vocês aqui. Uma aula de 1 hora que eu vou lançar provavelmente amanhã sobre planejamento estratégico. Por isso está meio lento meu computador, mas vamos lá. Defina para mim uma visão, uma missão para uma editora de livros. Então, o Ezequiel, que está aqui conosco aqui, ele tem uma editora de livros, inclusive ele é que está editando o nosso livro aqui, o meu livro de planejamento estratégico, para o lançamento em breve aí. Então, eu pedi para ele definir aqui uma missão para uma editora de livros. Aí ele fala, ó, missão da editora, publicar e divulgar obras literárias de qualidade que promovam o desenvolvimento cultural e social, conectando autores e leitores por meio de histórias, ideias e conhecimento. Cara, isso é muito lindo, só que é baba de calango, a gente falava, né? Aprendi essa com meu sogro e minha família aqui. Baba de calango, que é quando, sabe, o político fica ali, e como é que está a segurança na cidade? O que você vai fazer para a segurança? Aí ele começa a enrolar. A segurança é muito importante, por isso que os investimentos precisam ser extensos. Não falou nada com nada. Então é baba de calango pura. Então não deixe o ChatGPT fazer a sua definição de missão. Agora, se você tem uma ideia da sua missão, do seu motivo de existir, ele é muito bom em pegar a sua ideia e transformar num texto alinhado ao que seria ou deveria ser um texto de uma missão. Então, é aqui que você usa o ChatGPT. Da mesma forma, vamos pegar aqui, ó, quais são as oportunidades, as 3 maiores oportunidades do mercado de edição de livros. E aí ele vai me trazer coisas genéricas, certo? Porque ele não tem contexto. Então, colocou livros digitais e e-books, autopublicação e serviços para autores independentes, literatura nichada e personalização. Então, ou seja, isso pode até, aqui o Ezequiel pode me dizer se isso aqui é muito manjado ou se gerou algum insight. Mas pode gerar insights, mas você não vai colocar isso aqui como oportunidade. Quem tem que conhecer seu negócio é você. Então isso vai te gerar insights, vai te gerar ideias. E a partir dessas ideias, aí sim você vai pegar, talvez até retroalimentar, e você vai começar a conversar com a IA. E ela vai começar a te dar melhores ideias. E aí você vai refinando e tal. Então, a IA não vai fazer por você. Nesse momento, ela é uma auxiliadora uma auxiliadora idônea. Cometi uma heresia aqui, né? Então, ela é uma auxiliadora que você possa, não tão idônea, né? Que fala umas mentiras enormes aqui. Ela erra, ela te dá Pois é. O Ezequiel já falou aqui que isso não é oportunidade. Então, para mim, que não entendo nada do setor, parece ser uma coisa que fazia sentido, mas para ele que domina, não faz sentido nenhum. Então, você tem que usar como insights. E esses insights, se eu simplesmente fizer um prompt básico, igual eu fiz aqui, gere oportunidades, ele não vai me dar um contexto massa aqui. Ele não vai me dar informações interessantes. Eu preciso contextualizar a IA. Então, quando você tem lá, por exemplo, a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que é a análise SWOT que a gente aprende na mentoria, né? Vou até colocar aqui para vocês terem como referência. Quando você faz esse tipo de análise, você está dando contexto. No que eu sou bom, no que eu não sou tão bom. Quando você coloca a sua missão é um contexto. A minha missão, por exemplo, é desenvolver livros, por exemplo, no caso do Ezequiel, está na linha de desenvolver livros que com significado, com essência. Ele não desenvolve qualquer livro, qualquer ficção maluca. Então, ele tem um contexto, uma missão. Então, se eu alimento a IA com isso, ela vai me dar detalhes específicos um pouco melhores. E aí, a partir desses insights, a gente vai retroalimentando. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a técnica do brainstorming, que é a tempestade de ideias, ela é muito isso. O que é o brainstorming? Você entra numa sala, você vai eliminar todas as críticas e você vai começar a gerar ideias com objetivo. Ideias para resolver um determinado problema, ideias de livro. Então, você vai começar, vamos fazer um livro de tal coisa, vamos fazer um livro de tal coisa. E as ideias mais idiotas, elas vão aparecer. E tá tudo bem, porque as ideias bestas, elas estimulam a criatividade para as ideias boas virem. Então, com a IA você vai fazer mais ou menos a mesma coisa, vai trocando ideia com a IA. Então você vai fazendo planejamento estratégico, vai retroalimentando, ela vai te dando melhores insights, com esses insights você aprimora, retroalimenta a IA. Por isso eu chamo de segundo cérebro estratégico. Então nesse momento a IA, ela é uma otimizadora, ela vai gerar insights.
E na medida que você for fazendo planejamento, melhores insights ela vai te dando. Então esse é o primeiro ponto. O segundo passo é: fiz meu planejamento estratégico, está concluído. Transfere para o documento, que é aquilo que eu estava comentando com vocês. Transfere para o documento de maneira estruturada. E aí você vai pegar esse documento e você vai devolver para a IA. Você vai fazer o upload disso. Você abre o ChatGPT aqui, gerou um PDF, faz o upload e fala assim: ChatGPT, aprenda tudo sobre a minha estratégia. Esse é o segundo ponto aqui, são 3. Esse é o segundo ponto. Aprenda sobre a minha estratégia. Aprenda sobre o meu posicionamento. E ela é muito boa em fazer isso. Quando você subir seu planejamento estratégico detalhado, de uma maneira estruturada, através de um documento, você vai perceber que as recomendações que a IA vai passar a fazer para você são recomendações muito mais assertivas, muito melhores, estratégias muito mais adequadas. Então, quando você fala assim, me dê uma estratégia, por exemplo, de conteúdo para a próxima semana, baseado na minha própria estratégia. Cara, ele pega todos os conceitos que você... todos os valores que você estabeleceu, todos os objetivos que você setou, o público-alvo que você mapeou, ele vai fazer uma recomendação muito mais assertiva. Significa que você já pode pegar de primeira e simplesmente aceitar o que está lá? Não, tem que validar o conteúdo no mesmo jeito, só que agora você vai ter um conteúdo que precisa de menos validação. Então aí você começa a alimentar aquilo e continua retroalimentando. O segredo é ficar alimentando o tempo inteiro. Então pegou aqui, jogou para dentro, começa a escrever. Então esse é o segundo passo. Planejou a estratégia, documentou a estratégia, ele te gerou insights no primeiro passo. No segundo passo, você entregou o resultado do planejamento estratégico para o ChatGPT. Agora ele vai começar a te trazer insights mais valiosos. O terceiro passo é o seguinte, que pode ser na verdade meio paralelo com os outros. Continua alimentando, entendeu? Se você tem informações sobre você, entrega. Eu pego meu LinkedIn, por exemplo, dentro do meu documento de planejamento estratégico, eu falo tudo sobre mim, tudo que eu acho que é relevante. Então, por exemplo, o meu LinkedIn, eu pego meu LinkedIn, coloco o link do meu LinkedIn no ChatGPT e falo: aprenda tudo sobre mim através do meu LinkedIn. E hoje o ChatGPT, no início, gente, era um caos. Tipo assim, cara, esse negócio não funciona. Eu tentava fazer um chat, tentava fazer outro, tentava criar um prompt personalizado, não funcionava, do nada ele perdia. Experimentei de várias formas. Aí do nada ele começava a falar uns negócios nada a ver. Com o tempo eu fui ensinando o ChatGPT a aprender coisas sobre mim, fui alimentando com informação mais valiosa e com o tempo ele foi me dando recomendações mais adequadas. E hoje eu já faço cocriação de várias coisas com o ChatGPT, porque agora ele tem contexto sobre mim, ele me conhece mais e por causa disso ele faz melhores recomendações. Agora, tome cuidado porque ele precisa conhecer as informações relevantes. Não adianta você ficar enfiando lá um monte de coisa. Eu só uso o ChatGPT, por exemplo, para questões de trabalho. Eu comecei, por exemplo, a experimentar para me propor um treino de academia, acompanhar meu treino. E nas primeiras 2 horas deu tudo certo. Depois parou de funcionar. Por quê? Porque eu começo a descontextualizar o bichinho e ele não para de funcionar bem. Então, foca numa coisa, define um objetivo da estratégia, por exemplo, é estratégia, então foca nisso, começa a ensinar a inteligência artificial, usa ela para gerar insights, faz planejamento estratégico, retroalimenta a inteligência artificial. A partir daí, você vai começar a ver alguns benefícios. Primeiro, você vai acelerar decisões. Na verdade, tem um quarto item aqui que eu quero comentar com você. Isso aqui é só sobre como você utilizar e alimentar. Agora tem um outro item aqui que é esse talvez assim, seja um dos mais interessantes. Porque na verdade está dentro do contexto desses outros itens aqui, que é o seguinte: você fez um planejamento estratégico excepcional, está massa, detalhado, a coisa está fluindo, portfólio de iniciativas, tudo massa. Só que, na prática, existe uma frase que diz: a cultura come a estratégia no almoço. Né? Então, executar a estratégia é tão difícil como determinar a estratégia. Então, onde a IA te ajuda nisso aqui? Uma vez que você alimentou a IA com todo o seu planejamento estratégico, com todas as informações que você precisa, ela tem contexto, a partir de agora, eu não sei se o Guilherme tinha entrado aqui, ele é da área de marketing também, não sei quem mais aí que está na área de marketing, mas, por exemplo, você vai planejar uma campanha de marketing. Qual que é o input principal de uma estrutura, de uma estratégia de marketing? A estratégia corporativa, é lá que tem público-alvo,
qual que é a minha diferenciação, se é por custo, se é por diferenciação, né, se é por atributos, qual que é o meu posicionamento de mercado, quais são as minhas fraquezas, quais iniciativas eu vou atacar, é lá que está tudo. Então, quando você alimenta a inteligência artificial com planejamento estratégico, a área de marketing agora consegue chegar, esse é só um exemplo, vou dar outros, pegar aquele prompt ali que já está alimentado e começar a fazer o planejamento estratégico de marketing em cima, consistente com o planejamento estratégico geral. Então, quando você vai montar uma campanha de marketing digital, por exemplo, essa campanha ela vai estar alinhada com o planejamento estratégico geral. Então, o ChatGPT ele vai te ajudar a criar uma estratégia consistente. A mesma forma você pode fazer com o RH. O RH vai fazer estratégia de pessoas. Vamos supor que tem lá um valor, que é o valor, por exemplo, pessoas valem mais do que dinheiro. Então, se tem uma estratégia um bocado assim, controvérsia, que gera meio polêmica, que algumas empresas adotam, que é o seguinte, elas sempre demitem os 10% piores e promovem os 10% melhores. Isso é uma estratégia, certo? Só que se o RH vai traçar essa estratégia e tem um valor lá que diz eu valorizo as pessoas mais do que o dinheiro, isso não faz muito sentido. Então, a estratégia, ela vai... eu vou ajudar o planejamento estratégico de RH a ter mais consistência com o planejamento estratégico geral. E isso parece piada, viu, gente? Mas acontece demais. Nossa, quantas empresas eu já trabalhei que os valores eram lindos, chegava lá dentro, era horrível. Nós valorizamos as pessoas, amamos as pessoas, depois chegava lá, humilhava todo mundo. Então, isso acontece muito. Então, o planejamento estratégico de cada área, o planejamento tático, ele fica mais alinhado. Então, essa é outra forma de você garantir a estratégia na prática, uma vez que você deu o contexto, planejou, gerou insights, planejou, retroalimentou, continuou alimentando, gerou o planejamento de cada área. Só que olha que interessante, isso aqui é infinito, porque quando você fizer o planejamento estratégico de RH, você pode subir isso também. E daqui a pouco, o marketing ele não pode ir contra o planejamento do RH, concorda? Então, uma coisa vai retroalimentando a outra. Então, existe uma grande oportunidade aqui de fazer gestão estratégica a partir da inteligência artificial. Isso é muito válido para profissionais individuais, mas também é muito válido para o contexto empresarial. Então, consistência e alinhamento. E no final, isso tudo vai impactar nos resultados da sua empresa, porque uma empresa que caminha em conjunto, já caminhando aqui para o final, que caminha na mesma direção, ela tem sucesso. E garantir alinhamento é um dos grandes desafios do executivo, é um dos grandes desafios do estrategista ou dos estrategistas do negócio. É muito fácil desenhar ali uma estratégia excepcional, mas garantir que ela aconteça envolve muita estratégia de pessoas, muita estratégia de alinhamento de processos. Isso aqui eu estou falando do nível, talvez a gente possa até fazer uma live sobre isso, mas estou falando do nível de estratégia, outro nível mesmo, de você influenciar uma cultura, meu amigo, isso aqui é estratégia de verdade. Então, uma empresa bem alinhada na mesma direção, ela tende a ter sucesso. E você precisa ter uma estratégia, não adianta só ter inteligência artificial. Assim como não adianta ter Excel sem um contador. Não adianta ter tecnologia sem um piloto. E para que você possa pilotar a sua empresa de maneira estratégica, a gente tem a mentoria em planejamento estratégico, a mentoria GET, Gestão, Estratégia e Tecnologia, GET, que justamente traz todos esses detalhes para você de como você faz todo o seu planejamento estratégico. O livro consta as características tecnológicas que vão impactar. Tem uma em especial para quem define persona, que vai impactar muito o seu planejamento estratégico, que é, hoje você define persona de maneira manual, correto? Com os algoritmos isso muda drasticamente, porque o algoritmo ele encontra personas que você jamais imaginou. Então você precisa co-criar com a tecnologia, mas para isso você precisa ser o estrategista. Não adianta terceirizar a estratégia. É que nem contratar a agência de marketing e achar que eles vão traçar a sua estratégia, eles vão operacionalizar. A estratégia é sua, você é o diferencial da sua empresa. Por isso a estratégia vem da sua cabeça. A mentoria aqui é para te ajudar a organizar essas informações, é para te dar ferramentas. Cara, eu sei, na minha cabeça aqui eu sei exatamente como é que eu quero construir uma casa, mas eu não sei mexer num tijolo, eu não sei desenhar uma planta, eu não sei delegar para um pedreiro. Eu estou te dando as ferramentas, mas o estrategista da sua empresa, o diferencial da sua empresa é você.
Então, se você ainda não me segue, não me acompanha, clique no link de seguir, convide os seus amigos para seguir esse perfil. Acho que as lives estão cada vez mais maiores, mais relevantes. Traga seus amigos, as pessoas que você acredita que podem se beneficiar. Se você tem interesse na mentoria, manda uma mensagem. Amanhã, provavelmente, eu vou lançar uma aula de 1 hora sobre planejamento estratégico, gratuito, para você poder utilizar, para você poder assistir. E tem um e-book também, gratuito, hands-on, guia de bolso sobre planejamento estratégico, o básico ali para você começar, que eu também vou disponibilizar gratuitamente. Só mandar uma mensagem aí que eu envio para vocês. Espero que essa live tenha sido interessante e nos vemos na próxima live. Ainda estou vendo ainda se vai ser uma entrevista ou um conteúdo. Mas vamos me dando feedback aqui de conteúdos que vocês gostariam de ver e a gente se vê de novo na próxima segunda-feira. Valeu!